Boa noite. Meu nome é Felipe Mion. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. O caso de hoje se passou na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, nos anos 2000 e levou 4 anos para ser completamente solucionado. Eu quis trazer e contar esse caso porque ele é muitas vezes utilizado como estudo de caso em faculdade de medicina e de direito. Por conta disso, tem vários detalhes interessantes. Então, como eu digo às vezes, vamos por partes, como diria Jack, o Estripador. O Eric Miller era um cientista de 30 anos de idade que se dedicava a pesquisas para a cura da AIDS. E a esposa dele, que também era cientista, chamava Anne, e trabalhava dentro da indústria farmacêutica. Ao longo do ano 2000, o Eric começou a ficar doente, sem aparente causa. Os sintomas eram dores de cabeça, febre, vômito e eram esporádicos. Por causa disso, muita gente cogitou que ele pudesse ter sido contaminado X pela pesquisa, mas não. Certa noite, o Eric foi jogar boliche com os amigos dele e eles comeram um hot dog e pouco tempo depois, o Eric começou a passar mal. Ele foi admitido no hospital com o que se suspeitou inicialmente como sendo intoxicação alimentar. Mas nenhum dos amigos dele, que também tinham comido hot dog, tiveram os mesmos sintomas. E já no hospital, esses sintomas pioraram, evoluíram e ele chegou a descer para UTI. Ele se recuperou. E pouco tempo depois ele recebeu alta médica, para logo depois ele ficar doente novamente, ser hospitalizado, e dessa vez os médicos que atenderam o Eric fizeram exames que detectaram uma alta quantidade de arsênico no sistema do Eric. Infelizmente, quando os médicos pegaram esse teste, já era tarde demais, e em 2 de dezembro do ano 2000, o Eric morreu. No entanto, como aquele resultado de exame era alarmante, foi feita uma segunda coleta pós-morte, para checar se o nível de arsênico era aquele nível mesmo. E, estranhamente, entre a admissão do Eric no hospital e o óbito dele também no hospital, os valores do resultado dos exames foram diferentes. No exame após a morte, havia uma quantidade ainda maior de arsênico no sistema do Eric, o que era muito estranho. Após a morte, então, o hospital notificou a polícia, porque arsênico é basicamente correlacionado aí com envenenamento, homicídio. Todo mundo sabe disso, né? Enfim. E a equipe forense começou a investigar. A primeira coisa que se investigou foi a equipe de atendimento do Eric no hospital para descartar a possibilidade de ter sido um homicídio realizado por um anjo da morte, já que, de novo, os exames antes e depois da morte deram resultados diferentes, a maior, e o Eric tinha ficado ali no hospital o tempo todo. Uma vez descartada a possibilidade de ser caso anjo da morte, a equipe foi no laboratório do Eric, lembra que ele é cientista? A equipe foi no laboratório do Eric e lá eles também descartaram a possibilidade do local ter contaminado o Eric com arsênico. O terceiro lugar que a equipe forense foi a casa do Eric, onde também não foi encontrado nenhum rastro de arsênico. Porque, né, uma coisa que acho que também todo mundo sabe é quando alguém morre sob circunstâncias duvidosas, geralmente esposo, esposa são os primeiros suspeitos. A polícia se viu sem muitas pistas quando, de repente, do nada, um amigo do Eric, do dia do boliche, apareceu e disse pra polícia que, além do hot dog, na noite do boliche, pouco antes do Eric passar mal, ele tinha tomado um chopp. E que esse chopp não foi ele que buscou, foi um amigo dele que entregou pro Eric e que se chamava Daryl Willard. Esse amigo do Eric não fazia parte do grupo que estava ali, não era amigo de todos os amigos. Ele, na verdade, conheceu o Eric porque ele trabalhava na mesma empresa da Anne, a esposa do Eric. Os investigadores, então, tentaram conversar com esse tal de Daryl, mas o Daryl se negou a falar com a polícia. E ele disse, aspas, que antes ele precisava consultar um advogado. O Daryl falou com o advogado e 6 semanas depois ele cometeu suicídio. No bilhete de suicídio do Eric, ele disse: "Eu sinto muito deixar vocês. Eu fui acusado por uma ação pela qual não tenho responsabilidade." Isso é aspas, tá, gente? "Eu nunca tirei a vida de ninguém a não ser a minha." Quando a polícia conversou com a esposa do Daryl, depois do suicídio, ela disse que o Daryl, algumas semanas antes de tirar a própria vida, tinha confessado pra ela que ele estava tendo um relacionamento com a Anne, a viúva do Eric. E que no momento do suicídio, eles não estavam se falando muito, eles estavam num processo de decisão sobre o futuro deles, e por isso ela não tinha nenhuma outra informação para dar, além do fato de que havia uma relação extraconjugal. Enquanto isso, no trabalho da Anne, que também era cientista, lembra? A equipe forense descobriu que a empresa usava ácido cacodílico para realizar higienização de materiais. Ácido cacodílico é arsênico inorgânico e, mais precisamente, o mesmo tipo de arsênico inorgânico encontrado no sistema do Eric quando ele morreu.
Por causa dessa especificidade desse arsênico, a polícia volta nas possíveis evidências coletadas na casa da Anne, e depois eles coletam possíveis evidências na casa do Daryl, o amante dela, mas eles não encontram nenhum traço de ácido cacodílico. A polícia, então, ela já está convencida do envolvimento direto da Anne na morte do marido dela, mas as evidências todas ainda eram circunstanciais. Então, eles precisavam continuar investigando. Além disso, a própria família do Eric não acreditava que a Anne fosse a pessoa que tinha matado o Eric. Inclusive, a família do Eric achava que era um desrespeito à polícia insistir em investigar a Anne. Isso vai ser importante. Por quê? Por causa dessa boa relação com a família do marido que tinha morrido, a Anne conseguiu fazer com que o corpo dele fosse cremado, mesmo a polícia não concordando. Mas, pela minha pesquisa, eles nos anos 2000 podiam fazer essa cremação sem nenhuma objeção da polícia, o que eu não sei se até hoje é verdade ou não, mas naquela época podia, então o corpo foi cremado. Os investigadores forenses, no entanto, decidiram, depois da cremação, tentar falar com o médico que fez aquele segundo exame do Eric, que deu resultado A maior, no dia que ele morreu, de intoxicação por arsênio. E por sorte, o médico tinha guardado um fio de cabelo do Eric. Um fio não. Dizem um fio, mas uma amostra do cabelo do Eric. Ele guardou o cabelo do Eric por um motivo muito específico. Uma das características do arsênico é que ele fica no cabelo e com o acesso à tecnologia correta é possível até mesmo encontrar o lapso temporal sobre a ingestão de veneno, do veneno arsênico, no caso. Porque na ponta do fio do cabelo ficam registrados os envenenamentos mais antigos e na raiz envenenamentos mais recentes. A equipe forense, então, decidiu fazer com o fio do cabelo do Eric o que se chama análise por ativação de nêutrons, que é uma técnica em que você coloca uma amostra, no caso o fio do cabelo do Eric, num reator cheio de nêutrons, expondo o fio do cabelo a esse fluxo de nêutrons, e como resultado da interação desses nêutrons com o fio de cabelo, ele mostra o teste, os elementos químicos que foram encontrados ali. A equipe forense, usando essa técnica com o fio do cabelo do Eric, descobriu que o envenenamento do Eric ocorreu ao longo de 6 meses e que no decorrer das últimas 2 semanas da vida dele teve um aumento grande da dosagem de envenenamento, o que significa que a pessoa que queria ele morto estava perdendo a paciência e aumentando a dose exponencialmente nas últimas 2 semanas de vida do Eric. Ok, mas o que isso significa para pegar o assassino ou os assassinos? O exame é importante porque ele determinou um lapso de tempo em que os investigadores deveriam focar. A polícia, então, não precisava mais focar a investigação em 6 meses de vida do Eric, mas apenas em 2 semanas. E durante o lapso de tempo de 2 semanas, o Eric havia manifestado sintomas de intoxicação por arsênico em 2 ocasiões apenas. Essas 2 ocasiões, portanto, eram as únicas 2 ocasiões em que a investigação tinha que ser focada de acordo com esse exame. A primeira ocasião tinha sido no boliche, em que o Eric, além do hot dog, tinha supostamente tomado um chopp dado para ele pelo Daryl, que tinha se matado 6 semanas depois. Sobre a data do boliche, a Anne, a viúva, tinha dito para a polícia em uma entrevista inicial, lá atrás, que ela estava em casa cuidando da filha. No entanto, os investigadores conseguiram determinar que o telefone da Anne tinha sido usado próximo ao local onde ficava o boliche, no mesmo período em que o marido dela estava dentro do boliche, mesma data, mesmo horário. Foi isso que a polícia detectou. A segunda vez que o Eric passou mal nas últimas 2 semanas antes de morrer foi depois do jantar que ele foi parar no hospital, onde ele passou as últimas 24 horas da vida dele. Uma comidinha feita pela Anne. Ao mesmo tempo que a polícia conseguia essas respostas e que totalmente incriminavam a Anne, os promotores de justiça pediram, meio que num tiro no escuro, porque eles achavam que não iam conseguir, para a Suprema Corte Estadual da Carolina do Norte que se abrisse uma exceção ao direito de confidencialidade entre cliente e advogado, sobre o amante da Anne, o Daryl. A Suprema Corte Estadual, então, concedeu esse pedido parcialmente, autorizando somente que fossem reveladas informações que envolvessem uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa pudesse ter relação com algum crime não prescrito, e ressaltaram nessa decisão que, logicamente, essa pessoa também não podia ser cliente do advogado, do contrário, o sigilo iria prevalecer. Então, o advogado do Daryl, como não era advogado da Anne, foi liberado para falar algumas coisas sobre a Anne e o cliente dele. Segundo o advogado do Daryl, o Daryl disse para ele, numa conversa, né, com o advogado, que no dia da morte do Eric, no estacionamento do hospital, logo após a morte, na verdade, ele conversou com a Anne. E que a Anne disse pro Daryl que ela tinha levado arsênico ao hospital. E que enquanto o marido dela dormia, ela abriu o acesso venoso e injetou direto na corrente sanguínea a quantidade
letal de arsênio. Essa revelação, então, resolveu o mistério sobre os dois exames feitos dentro do hospital, que deu primeiro um A menor de arsênico e outro A maior. Portanto, o relato dado pelo advogado era consistente com os exames, como eu disse, feitos na última internação do Eric. E além disso, eles também eram consistentes com o exame, a técnica, na verdade, aplicada ao fio de cabelo do Eric. Isso provava definitivamente por meio da ciência que a Anne tinha matado o Eric. Para não ser julgada por um júri, porque a Anne era cientista e ela, vendo essas evidências, ela falou: tô ferrada. A Anne confessou ter praticado o crime num acordo judicial. Ela nunca disse quais eram as motivações dela. Nesse acordo judicial, para a confissão dela, ela foi condenada a homicídio em segundo grau no dia 8 de novembro de 2005 e foi aplicada a pena de prisão pelo período de, no mínimo, 25, no máximo 31 anos. Esse é o fim do caso de hoje, um caso que me lembrou muito uma trama aí da Agatha Christie, sei lá. Enfim, até semana que vem. Tchau!